Seção 8 do Oficial de Comunicação Social. Artigo 34. O oficial de comunicação social é o assessor do comandante de unidade nos assuntos referentes às atividades de comunicação social. Artigo 35. Ao oficial de comunicação social incumbe 1. Acompanhar para efeito de levantamento do grau de satisfação do público interno a execução do serviço especial que compreende, entre outras, as atividades de biblioteca, espaços culturais, cantina, salas de estar, atividades de recreação, barbearia, lavanderia e alfaiataria. 2. Ouvir opinião, principais anseios e preocupações dos públicos interno e externo, propondo medidas para explorar aspectos positivos e neutralizar efeitos negativos. 3. Quando determinado pelo comandante de unidade, a. Divulgar as atividades da unidade junto aos públicos interno e externo. B. Organizar e conduzir os eventos sociais e culturais. E C. Elaborar os programas de lazer e de assistência religiosa da unidade. 4. Cooperar no preparo e na divulgação de cerimônias cívico-militares. 5. Cooperar com o comando nos assuntos de assistência social. 6. Manter atualizadas as listas de autoridades locais, personalidades civis e militares, amigos da OM e integrantes dos órgãos da mídia local, bem como as das datas significativas. 7. Orientar os integrantes da OM quanto ao atendimento adequado aos públicos externo e interno. 8. Confeccionar o plano de comunicação social da unidade conforme as orientações contidas no plano de comunicação social do Exército e de acordo com as diretrizes e determinações recebidas do comandante de unidade. 9. Elaborar, quando necessário, o anexo de comunicação social às ordens de serviço / instruções, submetendo-o à apreciação do comandante de unidade. 10. Confeccionar a ficha de informações de pronto interesse do Sisconsex, a mensagem diária do Sisconsex e a ficha de avaliação pós-campanha, conforme previsto no Plano de Comunicação Social do Exército, submetendo-as à apreciação do comandante de unidade. 11. Ligar-se com os demais órgãos de comunicação social que integram o Sistema de Comunicação Social do Exército. E 12. Procurar conhecer os principais órgãos de mídia da área de responsabilidade da unidade e planejar a sua utilização quando necessário. Artigo 36. O oficial de comunicação social, no desempenho de suas atribuições, conta com cooperação do OTF, do médico, do capelão militar e de outros elementos designados pelo comandante de unidade. OTF, oficial de TFM. Do oficial de treinamento físico. Artigo 37. Em toda unidade há um OTF, possuidor do curso de instrutor de educação física, que é auxiliar do S3 nos assuntos que dizem respeito ao treinamento físico da unidade. Artigo 38. Na unidade em que não existir oficial possuidor do curso de instrutor de educação física, o comandante da unidade designará um oficial que revele predileção e aptidão para exercer esta função. Artigo 39. Ao OTF incumbem as atribuições prescritas no C2020, Manual do TFM. Artigo 40. O OTF dispõe de auxiliares, previstos em QCP ou designados pelo comandante de unidade, para os trabalhos de escrituração, guarda e conservação do material especializado. Seção 10 dos oficiais de manutenção. Artigo 41. Os oficiais de manutenção são os assessores do comando da unidade nas tarefas de manutenção, controle e inspeção dos materiais sob suas responsabilidades. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, os oficiais de manutenção com as respectivas responsabilidades são: 1. Encarregado do setor de aprovisionamento, material relacionado com a classe 1, câmaras frigorificadas e de congelamento, congeladores, geladeiras, fogões, etc. 2. Encarregado do setor de material da classe 2, fardamento, mobiliário, barracas, colchões, armários, etc. 3. O oficial de manutenção de viatura, material relacionado com a classe 3, postos de abastecimentos, lavagem e lubrificação, e material da classe 9, motomecanização. 4. Oficial de munição, explosivos e manutenção de armamento, material da classe 5, armamento, munição, explosivos e instrumentos óticos de direção e controle de tiro. 5. Subcomandante de subunidade, comando e apoio,
ou da subunidade de comando ou subunidade de comando e serviço. Material da classe 6, geradores, embarcações, bússolas, soldadores, purificadores, etc. 6. Oficial de comunicação e eletrônica. Material da classe 7, telefones, equipamentos rádios, etc. 7. Médico. Material da classe 8, canastras, padiolas, equipamentos cirúrgicos, etc. E 8. Adjunto do S4, material da classe 4, material de construção, e material da classe 10, outras classes. Parágrafo 2º. Em determinadas unidades, tais como as de engenharia de construção e de aviação do Exército, pode haver as adaptações necessárias em relação ao prescrito no parágrafo 1º deste artigo para atender, no que couber, às características peculiares da OM. Artigo 42. Aos oficiais de manutenção incumbe, além de outras atribuições previstas em manuais e normas técnicas, 1. Planejar e conduzir a manutenção de segundo escalão do material que lhe for afeto, realizada nas respectivas oficinas de manutenção. 2. Propor a realização de inspeções técnicas periódicas para determinar as condições do material da classe sob sua responsabilidade e para assegurar a execução da manutenção, tudo de acordo com as prescrições estabelecidas em manuais e normas técnicas. 3. Antecipar-se às necessidades de manutenção e manter-se informado sobre a disponibilidade de recursos para reparações orgânicas e para o suprimento de peças de reposição. 4. Propor ao S4 o fornecimento dos suprimentos e do ferramental indispensáveis à organização e ao funcionamento da oficina. 5. Manter atualizada a escrituração relativa à manutenção do material e aos suprimentos da classe sob sua responsabilidade. 6. Apresentar ao S4 mensalmente um relatório de todos os trabalhos executados para publicação em BI. E 7. Supervisionar as atividades da oficina de manutenção que lhe for afeta, fazendo cumprir as normas de prevenção de acidentes e verificando as condições de segurança das instalações dessas oficinas e o uso correto de equipamentos de proteção individual e de dispositivos de segurança. Parágrafo único. O oficial de manutenção de viaturas desempenha também as funções de oficial de transportes, cabendo-lhe assessorar o comandante de unidade nos aspectos referentes a essa atividade, inclusive a de dirigir e fiscalizar as equipes de apoio de manutenção ao movimento de viaturas em comboios e operações. Seção 11. Do oficial de comunicações e eletrônica. Artigo 43. O oficial de comunicações e eletrônica é o encarregado das comunicações e da eletrônica da unidade e o responsável pela eficiência e continuidade de seu funcionamento. Artigo 44. Ao oficial de comunicações e eletrônica incumbe 1. Assessorar o comando na instrução e no emprego das comunicações. 2. Verificar a aptidão do pessoal para as atividades de comunicações, a fim de facilitar aos comandantes de subunidade a indicação dos homens que serão matriculados nos cursos pertinentes. 3. Dar assistência técnica a todo o material de comunicações e de eletrônica da unidade, inclusive ao distribuído às subunidades, providenciando para que este se mantenha em perfeitas condições de funcionamento. 4. Cooperar com o S3 nas atividades ligadas ao planejamento operacional e de GLO. 5. Responsabilizar-se pelo planejamento de comunicações da unidade. 6. Zelar pelo bom funcionamento das redes rádio em operações na unidade, fazendo cumprir as normas em vigor. E 7. Atentar para as normas de segurança das comunicações, ministrando periodicamente instruções, objetivando o adestramento nesta área. Seção 12. Do oficial de informática. Artigo 45. O oficial de informática é o encarregado das redes de informáticas da unidade e o responsável pela eficiência e continuidade de seu funcionamento. Artigo 46. Ao oficial de informática incumbe 1. Controlar os recursos de informática existentes na OM, de acordo com a legislação específica. 2. Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor. 3. Organizar e manter atualizada a pasta de licenças de software com os programas em uso na unidade e em estreita ligação com a fiscalização administrativa. 4. Estimular o uso de software livre
consoante as orientações do Governo Federal e da Secretaria de Tecnologia da Informação. 5. Propor, difundir e implantar normas de segurança da informação na sua OM, conforme orientações do comandante de unidade e da Secretaria de Tecnologia da Informação. 6. Integrar, tanto quanto possível, as atividades de informática e comunicações no preparo e emprego operacional da unidade, em estreita ligação com o oficial de comunicações e eletrônica. 7. Na OM em que existir rede local de computadores e ou computadores com acesso à internet, orientar as atividades ligadas à gerência de rede, principalmente nos aspectos de segurança da informação. E 8. Manter atualizados os sítios da internet de responsabilidade de sua OM. Seção 13 do Oficial de Defesa Química, Biológica e Nuclear. Artigo 47. O Oficial de Defesa Química, Biológica e Nuclear é o assessor do comandante de unidade em todos os assuntos referentes à sua especialidade. Artigo 48. Ao Oficial de Defesa Química, Biológica e Nuclear incumbe: 1. Supervisionar a instrução de defesa contra agentes químicos, biológicos e nucleares, sob a coordenação das 3. 2. Verificar sob a supervisão do oficial de prevenção de acidentes da unidade se as medidas de prevenção de acidentes estão sendo cumpridas durante as instruções indicadas no inciso 1 deste artigo. 3. Fazer sugestões referentes a suprimentos de guerra química, bem como sobre a armazenagem e conservação desse material. 4. Supervisionar a instalação dos meios e a execução das medidas de defesa contra agentes químicos, biológicos e nucleares. E 5. Elaborar e manter atualizado o plano de combate a incêndio, submetê-lo à apreciação do oficial de prevenção de acidente da unidade e supervisionar a execução das medidas de prevenção. Seção 14 do Oficial de Munições, Explosivos e Manutenção de Armamento. Artigo 49. O oficial de munições, explosivos e manutenção de armamento é o adjunto do S4 e o assessor do comando dos assuntos referentes a armamento e munição da unidade. Artigo 50. Ao oficial de munição, explosivos e manutenção de armamento incumbe: 1. Colaborar na instrução de manutenção de armamento, instrumentos óticos, munição e explosivo da unidade. 2. Colaborar no acionamento das cadeias de manutenção e suprimento. 3. Colaborar na determinação e na atualização dos níveis de suprimento para a manutenção orgânica do armamento da unidade. 4. Supervisionar o trabalho de controle da temperatura, da umidade e a execução das medidas de segurança dos paióis ou depósitos, inclusive a elaboração dos mapas termohigrométricos, realizada pelo seu sargento auxiliar. 5. Coordenar a difusão em BI de normas e instruções técnicas sobre armamento, munição e explosivo. 6. Supervisionar a manutenção de segundo escalão de armamento da unidade, orientando o emprego do ferramental, do suprimento e da mão de obra de pessoal especializado. 7. Dirigir a remoção e a destruição dos engenhos falhados nos campos de tiro.